não considero que o governo Temer tenha adotado a pauta de segurança como uma pauta prioritária. Isso acontece, essa delonga, em benefício da impunidade, o que tem ajudado a criar esse clamor no país. Essa intervenção, ela foi mal planejada, eivada de objetivos eleitorais, não teve a definição dos recursos e, desde o início, estava fadada ao fracasso. O governo Temer adotou a pauta da segurança como prioridade. De fato, há uma crise de segurança no país? Houve alguma alteração nesse cenário? Não, eu não considero realmente que o governo Temer tenha adotado a pauta de segurança como uma pauta prioritária. Por que eu digo isso? Porque, ao adotar, a primeira barreira que tem que se vencer é se reservar no orçamento público recursos para a segurança pública. Quando nós fizemos a Constituição, nós colocamos no artigo 144 da Constituição que a segurança pública é dever do Estado. O Estado como um todo. E os vários governos que se sucederam, inclusive o governo Temer, entende que a segurança pública é dever dos estados. Ora, os estados estão vivendo um momento de grande dificuldade, com desequilíbrio fiscal, alguns já quebraram, outros estão por quebrar. Então, adotar a segurança como prioridade significa resolver a questão orçamentária reservando recursos na medida da necessidade. Infelizmente, isso não aconteceu ainda. É uma área subfinanciada, então? É uma área subfinanciada e eu tenho uma proposta que tramitou no Senado Federal e acabou não sendo votada, mas é uma proposta que vai ser refeita para que haja uma destinação obrigatória de recursos, tal qual se faz com a saúde e com a educação, mesmo que essa destinação seja temporária, enquanto perdurar esse índice de violência inimaginável que vigora no país. Mas há espaço para isso no orçamento? Porque agora a gente tem um teto de gastos. E também o orçamento, 93% do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias. Como é que a gente resolve essa questão e destina mais recursos para a segurança? O orçamento é a lei de meios. Quem dá os fins, dá os meios. Então, se nós queremos tornar a segurança uma prioridade do governo federal, nós temos que dar os meios na lei orçamentária para que isso efetivamente se faça. E o Congresso tem a responsabilidade de fiscalizar isso, para que isso efetivamente aconteça. Veja o que aconteceu agora na intervenção do Rio. O governo fez uma intervenção inconstitucional, parcial, apenas na polícia militar, o que ensejou reação da polícia ou da própria milícia, ou das duas coisas, ao assassinarem a vereadora Marielle, e não reservou sequer, como exige a Constituição, os recursos, os meios necessários, as condições para que a intervenção se processe. Nós não podíamos ter aceitado isso. Eu fiz questão de destacar que o presidente deveria ter ligado para o presidente da República e ter dito assim, olha, da forma que está, esse decreto é inconstitucional, porque a Constituição exige que o decreto contenha os meios de execução. E esse decreto que foi publicado não contém. O presidente poderia mandar um adendo e isso se resolveria resguardando o prazo de 24 horas para que as duas casas aprovassem o decreto de intervenção. E, lamentavelmente, isso não aconteceu. O senhor acha que essa intervenção chega até o fim, até dezembro deste ano? Eu acho que essa intervenção ela foi
mal planejada, eivada de objetivos eleitorais, não teve a definição dos recursos necessários e, desde o início, estava fadada ao fracasso. Nós precisamos fazer uma transformação radical e não intervenções na segurança pública de quem sequer tem um centavo para gastar no orçamento nacional. Nós temos que fazer uma mudança, criar um sistema, vincular recursos, pelo menos temporariamente, atualizar o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei de Execução Penal e outros diplomas que têm a ver com a investigação ou com o processo, com a elucidação de crimes, o que lamentavelmente não tem acontecido. E ao não acontecer, provoca o pior, que é aumentar a violência pela impunidade, pela sensação que passa para as pessoas de que você pode fazer tudo efetivamente, porque, de acordo com as estatísticas, nada vai lhes acontecer. O Brasil tem muitos problemas nessa área. Um deles é que aqui no Brasil você investiga na polícia, depois manda aquela investigação para o Ministério Público, que denuncia ou não, e vai para a Justiça, que repete todos os procedimentos iniciais feitos na polícia. E isso acontece, essa delonga, em benefício da impunidade, o que tem ajudado a criar esse clamor no país. O senhor citou também a questão do problema das milícias. Há uma impunidade também nessa área? O senhor enfrentou esse problema quando o senhor era ministro da Justiça. Nós enfrentamos muitos problemas, a começar da criminalidade na Polícia Federal. Nós, uma vez, em comum acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, editamos uma medida provisória e afastamos mais de 60 agentes e delegados e superintendentes da Polícia Federal que estavam envolvidos com crime. E nós fizemos isso em benefício da instituição, com o apoio da corporação, da Polícia Federal. Esse problema da milícia, ele é pouco falado, ele não está mapeado, né? Parece um tema tabu dentro da própria polícia. Ninguém sabe o tamanho desse problema hoje. Pelo entendimento de que, para conter o fogo, você tem que fazer o contrafogo. Como a intervenção, eu disse, foi uma intervenção parcial, mal feita, sem planejamento, eleitoreira, ela recebeu contraposições da própria polícia ou da milícia, que acaba sendo um agrupamento dentro da própria polícia. E isso dificultou ainda mais a situação do Rio de Janeiro. O caso da vereadora Marielle está caminhando para essa posição de impunidade? Eu acho que tem que se fazer tudo, absolutamente tudo, para que, no caso da vereadora, o crime não compense. E a maior resposta que o Estado, não o Estado do Rio de Janeiro, mas o Estado nacional pode dar, é elucidando esse crime e que se obtenha alguns sinais no sentido de esclarecer esse crime que é hoje sinônimo de impunidade no Brasil. A intervenção foi feita para tirar o ministro Raul Jungmann da defesa e assim deixar os militares? Então, a reocupação do Ministério da Defesa pelos militares, neste patamar institucional que nós vivemos, é um retrocesso. E o ministro Jungmann foi retirado de lá, posto num ministério que não existe, para o qual não há sequer recursos reservados, numa intervenção parcial, localizada na polícia militar, e deu no que deu. Nós tivemos a reedição de uma nota do comandante do Exército, uma coisa com a qual nós não estávamos mais acostumados a conviver. Isso tudo é consequência da fragilização do governo, que se perdeu numa contradição inusitada e procura, de todas as maneiras, um jeito de chegar até o final.
vou fazer para o senhor uma pergunta que amigos meus estrangeiros estão me fazendo. Por favor. Há uma ameaça à institucionalidade hoje no país, depois dessa nota do comandante do Exército? Eu acho, sinceramente, que tem riscos. Basta ver a história do nosso país, que foi marcada por dificuldades institucionais, por crises, por intervenções, por golpes. E na medida que você ressuscita uma prática, né, que foi muito condenada no passado, em nome de uma instituição, você acaba colocando pólvora no paiol. E isso não é bom, porque essa nota do general Vilas Boas, ela é uma nota que, em português claro, não diz nada, mas que contém nas entrelinhas, né, muitas insinuações. Cabe para todos e muito mais. Então, é preciso ter muito cuidado com a democracia. A experiência mundial demonstra que a democracia é como uma plantinha terra que precisa ser irrigada, aguada, que é uma expressão que se usa lá no Nordeste, todos os dias. Que providências deveriam ter sido tomadas em relação a essa situação do general Vilas Boas? Quando o general Mourão transgrediu e emitiu posições destoando da orientação da instituição, do Exército, a presidente Dilma o demitiu. Se nós tivéssemos um governo medianamente forte, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente da República teria substituído o comandante do Exército. Porque na democracia, quando um poder não faz a sua parte e quando os outros poderes não funcionam como moderadores da Constituição, da paz social e da democracia mesmo, ela se fragiliza, sofre muito, perde demais. O Congresso deveria se manifestar nesse caso, na opinião do senhor? O Congresso, com certeza, porque na democracia, ora o Supremo, sim, como garantidor da Constituição, ele tem que funcionar como poder moderador, e ora o Congresso Nacional tem que funcionar como poder moderador. Ora, o Supremo Tribunal Federal, por liminar, devolveu a elegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres. O Supremo poderia anular o processo judicial por algum problema, por algum vício, né, por algum excesso, por algum exagero. Mas anular uma decisão do Senado Federal que foi tomada na forma do Conselho de Ética, dos prazos, das penas, eu não sei se é possível, mas cabe a qualquer senador, e muito mais à mesa diretora e ao presidente, defender que a decisão tomada pelo Senado ela seja respeitada pelos outros poderes. Porque a continuar essa prática de atropelar os poderes, você danifica, você fere de morte a separação, que é um pressuposto da democracia e do Estado democrático de direito. Senador, o presidente é também do partido do senhor. De onde surgiu essa divergência? Nós não pensamos exatamente igual. Nós temos muitas divergências, sempre tivemos. E eu, na época em que estava à frente do Senado Federal, eu procurei desenvolver uma agenda que cuidasse do interesse nacional, que ajudasse a sobrevivência da federação, que criasse condições para que os estados e os municípios negociassem as suas dívidas, trocassem o indexador, reformassem o ICMS. Enfim, nós criamos condições e essas condições demonstraram, primeiro, um conflito e, em segundo lugar, que nós não pensamos exatamente igual. E na democracia, quando isso acontece, é bom, né? Porque você fica na condição de poder, em divergindo, colaborar mais. E esse é o papel que eu tenho tentado fazer. O MDB é um partido muito diverso. O PMDB é um partido grande, diverso, plural. O PMDB não tem donos,
O PMDB tem uma prática diferenciada, até mesmo no estatuto, com relação aos outros partidos. No PMDB é garantido divergir. E o PMDB é grande porque diverge. E diverge exatamente porque é grande. E eu acho que essa é a maior característica do nosso partido. E que, ao invés de ser desestimulada, ela precisa ser estimulada para que nós tenhamos uma participação partidária mais ampla, mais abrangente. E o que o senhor acha do MDB lançar uma candidatura própria, candidatura MM, aí, como está sendo conhecido? Eu acho que, na medida em que o PMDB tem um candidato com um programa de governo, com um plano de desenvolvimento na mão, o PMDB tem sim que cultuar essa candidatura. É óbvio que tem que ser uma candidatura que tenha competitividade eleitoral e saiba o que vai fazer na campanha eleitoral e, eventualmente, no governo. Eu não acredito que o presidente Michel Temer preencha esse receituário. E muito menos o ministro Meirelles, que errou bastante, fez uma opção por uma economia de mercado, sem limite para o mercado, e atirou o país numa recessão que se delongou. Ainda no mês passado, nós tivemos o aumento de desemprego. Isso é inacreditável. A inflação baixou bastante pela recessão. Nós não tivemos ainda o reaquecimento do consumo. E todo dia nós ouvimos do Meirelles e do Temer que as coisas vão muito bem. Ora, o Brasil sempre cresceu economicamente. Esse é o grande legado, é a grande vocação do nosso país. Durante mais de 50 anos, a nossa economia foi a economia que mais cresceu no planeta. Então, o crescimento da economia, sem o qual você não vai resolver problema nenhum, você não vai gerar desenvolvimento, não vai gerar postos de trabalho. A sua grande vocação é o crescimento e, com menor esforço, você pode devolver ao nosso país, como foi devolvido recentemente, essa vocação de crescimento e essa trajetória que marcou durante anos, repito, a nossa economia no mundo. O senhor tem preferência por algum nome dentro do partido ou o senhor acha que o partido deve manter a tradição de apoiar outros partidos, como tem sido feito nos últimos anos? Qualquer decisão ela tem que ser democrática. Na convenção partidária, que acontecerá em julho, seja qual for a posição que eu adotar, eu pretendo defendê-la democraticamente na convenção. Porque o PMDB é um partido que sempre se caracterizou por isso. Eu vejo com muita preocupação as intervenções que estão sendo feitas nos estados. Acho que isso não é uma prática saudável para o PMDB. As eleições para o diretório foram transferidas para o próximo ano e eu acho que no próximo ano nós temos que decidir sobre uma nova correlação para o partido e neste ano, na convenção, decidir democraticamente, pelo voto, o que é que o partido vai fazer ou vai deixar de fazer na eleição. E a troca de liderança aqui dentro do Senado, tem alguma implicação na atividade? Não, eu não vejo. A troca de liderança da bancada, que é a maior bancada do Senado, foi um horror. O líder, na janela, saiu do comando da bancada para se filiar a um outro partido. Eu acho que isso nunca aconteceu na história do Parlamento Nacional. Ele trocou com o ministro Meirelles, né? O ministro foi para o MDB e o Meirelles já veio para o PSD. PMDB outras vezes, mas para o PMDB outras vezes. Eu até já fui protagonista de uma de suas vindas no passado, mas tanto lá quanto cá, ele não acrescentou nada ao partido. A sua vinda, não acredito, portanto, que acrescentará nada, porque ele comandou a economia com o olhar do mercado unicamente e sem limite. E o mercado acerta muito, mas o mercado não acerta tudo. E na democracia, você tem que estabelecer pesos e contrapesos, limites, inclusive para o mercado, que acerta bastante. Senador, voltando à questão da segurança, quando o senhor era presidente do Senado, o senhor chegou a defender a criação de um Ministério da Segurança Pública. Se não me engano, até a ideia foi do senhor. Há uma diferença daquele cenário para
atualmente, quando foi criado esse ministério? Não. Eu acho que são etapas que você tem que percorrer. Eu defendo a criação do ministério, mas a criação do ministério deve anteceder a instalação de um sistema único de segurança público com recursos no orçamento da União, com a atualização das leis penais, das leis processuais. Eu acho que tudo tem que ser feito de acordo com prioridades. Você não pode pensar uma medida que muitas vezes ela é especificamente, objetivamente eficiente e tentar dizer que o problema da segurança, né, que é um dos maiores problemas de violência do mundo todo, ele vai se resolver tomando uma decisão pontual. Acho que esse é o grande erro do Senado nessa política que está sendo posta pelo presidente Eunício Oliveira, é não ter uma gradação, não ter prioridades. Ele poderia voltar suas energias e as energias da casa, primeiro num debate com a sociedade, reeditando as sessões temáticas, onde você pode livremente debater e aprofundar a discussão sobre qualquer assunto. E uma outra questão é se voltar para aprovar um sistema de segurança com recursos adequados, vinculados com a saúde e com a educação, mesmo que provisoriamente, para que, dessa forma, possa se dar as respostas que a sociedade cobra de todos nós, de todos os poderes. O Brasil está indignado com a violência. O Brasil não acredita mais no que os governantes e o parlamento e o sistema judicial possa fazer. Não acredita. Quer dizer, isso acaba derivando para candidaturas que partem do pressuposto de que, não havendo um sistema adequado de proteção da sociedade, você precisa armar todo mundo para que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos e induz a sociedade a esse raciocínio. Isso é um erro brutal, porque a maior irresponsabilidade que eu posso cometer é induzir você a andar armada para se defender, porque o Estado não tem demonstrado capacidade de defendê-la. Por que eu acho isso? Porque quem anda armado não sabe manejar essa arma, não aprendeu a atirar. E o bandido, quando aborda qualquer um, e todas as famílias estão repletas de abordagem, de assalto, de violência, ele o faz surpreendendo. E quando ele surpreende qualquer um de nós que esteja armado, a chance de acontecer ali um acidente fatal, um homicídio a mais, é muito grande, e isso é potencializado no Brasil. Esse projeto do Estatuto do Armamento, ao qual o senhor está se referindo, está em análise aqui no Senado, e o defensor dele, que é o autor do projeto, o senador Wilder, alega que vai haver um treinamento das pessoas para o uso das armas. O senhor não acredita que isso possa dar certo, então? O senador Wilder é um romântico, né? Ele acredita que um Estado que não tem recursos no orçamento possa treinar as pessoas para usar as armas, que estão sendo à força colocadas no mercado clandestinamente pelas grandes indústrias de arma. Isso é evidente que não vai acontecer, mas o grau de indignação, de insatisfação e de violência é tão grande, o número de homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes é tão grande, que as pessoas, partindo desse raciocínio, defendem que andem armados. Hoje essa voz é crescente na sociedade. Eu não defendi apenas o desarmamento da sociedade como um todo. Eu defendi uma posição mais radical, que acabou sendo derrotada no referendo. Eu defendi a proibição da comercialização da arma de fogo.
Ora, se você não tem uma polícia eficiente, se você não tem maneiras rápidas para investigar e para elucidar os crimes, se você não tem um processo judicial que corra num tempo que seja compatível com a punição que muitas vezes precisa ser exemplar para que o crime não compense, é óbvio que é muito fácil você vender a tese de que armado você está mais seguro. Mas isso, as estatísticas, não só do Brasil, mas do mundo todo, demonstram que é uma tese absolutamente equivocada. Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Muito obrigado, e eu estou à sua disposição quando quiser novamente que nós façamos um debate sobre segurança ou sobre qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Obrigada. Me coloque à vontade.